Muito boa noite, seja muito bem-vindo ao Livecast, seu canal de podcasts aqui no Instagram. E hoje eu vou trocar uma ideia com o Jefferson, treinador, e é um cara que trabalha muito diferente. Nosso título é Academia da Consciência, porque o Jefferson vai mostrar pra gente uma forma muito diferente de você conseguir desenvolver não só a tua saúde física, mental, espiritual e gerar um movimento de transcendência na tua vida que muda sim o teu corpo físico, mas a partir do momento que você também muda o teu estado de consciência. Então vai ser um bate-papo muito legal. O Jefferson é uma pessoa que está sempre aí na correria, e aceitou o convite aqui com o maior carinho participar com a gente. E eu tenho certeza que vai ser um bate-papo incrível. Eu acredito que o Jefferson já deva estar chegando. Deixa eu ver se o Jefferson já está por aqui. Seja bem-vindo, Kainan, Cleiton. Olha, o bate-papo vai ser legal hoje, viu? O Jefferson é um cara que estuda bastante a questão de expansão de consciência e o movimento que ele criou é um movimento muito, muito bacana. Acabou de chegar aqui, vou dar um tempinho, porque eu já reparei assistindo as lives que na entrada corta o áudio. Seja bem-vindo, Jefferson. Vai ser um enorme prazer bater um papo contigo. Já mandei aí o convite para ti e estou bem ansioso para essa ideia. E olha, vocês que estão acompanhando com a gente aqui, dá uma olhadinha nas outras lives que estão muito legais. Fiz uma live com a Eliane sobre física quântica e outras demais que estão muito top mesmo. Chegou o Jefferson aí, meu amigo, seja muito bem-vindo, uma boa noite para ti. Opa, deu uma caidinha aqui, acredito que o Jefferson já esteja voltando. Vou mandar o convite aqui para ele de novo. Vamos lá. Pronto, convite enviado. Eu adoro trocar uma ideia com pessoas como o Jefferson e olha, essa live tende a ser diferente e fluir muito bem. Boa noite, Jefferson. Tá me ouvindo bem? Tô sim, tá me ouvindo bem aí? A turma tá me ouvindo bem? Pô, estou te ouvindo maravilhosamente, Jefferson. Deixa eu ver aqui, cara. Se tá tudo ok. Pra mim Beleza. tá tudo super bom. Você tá me ouvindo bem? A transmissão tá boa pra Instagram aqui, ti? tem hora que tá dando umas bugadas. É verdade mesmo, Jefferson. Como é que você tá, meu amigo? Muita correria por aí? Pô, eu te falei ali no áudio, né? Eu coloquei pra ti o título de Academia da Consciência, porque, cara, você faz um trabalho incrível, meu. Eu adoro os seus vídeos. Às vezes dou uma olhada nos teus stories e falo, pô, o Jefferson sempre traz ali uma reflexão profunda, algo que até de certa forma, Jefferson, sem querer ser de nenhuma forma preconceituoso, quebra o estereótipo que muitas vezes as pessoas têm de que quem cuida do corpo deixa a mente de lado. Mas você gerou um movimento bem diferente, né, Jefferson? Seja muito bem-vindo e fala um pouquinho desse movimento. Como é que é a tua base hoje de alguém que te procura para começar essa mudança, Jefferson? Cara, primeiro, obrigado pelo convite. E assim, eu sou formado em educação física, né? Bacharel em educação física, fiz várias pós-graduações, fisiologia, biomecânica, emagrecimento, treinamento funcional. Então, hoje eu tenho empresa, eu tenho academia, e aí, e tudo ok, tudo naquele padrão, exercício, cuida da saúde, aquela coisa toda. E alguns anos atrás, tinha uma aluna chamada Adriana, que ela não conseguia falar não para um brigadeiro. E aí, fala assim, cara, Adriana, não come brigadeiro, Adriana. E ela olhava assim, ai, cara, mas eu não consigo. Eu falei assim, mas como que você não consegue? Você pega um brigadeiro, olha para ele e fala que não vai comer, ele não come. E aí nisso, eu falei assim, caraca, velho, mas por quê? Só ela não comeu o brigadeiro. Aí quando eu falei, mas essa ela não comer o brigadeiro, eu falei assim, mas espera aí, por que que ela não consegue ficar sem comer o brigadeiro? Eu falei assim, o buraco é mais embaixo. E aí, com essa dúvida, eu falei assim, cara, essa mulher não vai comer esse brigadeiro. Eu não vou deixar, eu vou brigar. O que está acontecendo na cabeça dela? E eu vou começar a estudar comportamento humano. E, e o engraçado, quando eu comecei a estudar comportamento humano, para entender a cabeça da Adriana, eu fui começar a entender minha cabeça. Falei assim, caraca, velho, eu tô com crença disso. Meu Deus do céu, eu preciso melhorar isso aqui. Nossa, eu tô uma bosta nessa área aqui. Nossa, eu preciso melhorar isso aqui. E aí abriu uma porta, assim, a minha cabeça expandiu. E aí nisso,
eu entrei, fiz esses cursos aí, coach, PNL, né, programação neurolinguística. Cara, fui arrastando tudo, porque quanto mais eu fazia, mais eu me conhecia e mais eu conseguia impactar os alunos. E assim, então vem puxando muito para essa parte comportamental. Hoje eu falo que meu trabalho é 80% no comportamento. Porque, na verdade, todo mundo sabe que tem que comer. Todo mundo sabe que tem que fazer exercício. Agora, a criatura não faz. A criatura não faz. Agora, o sentido, mas por que ela não faz? Né? Preguiçosa, comodismo, não tem hábito, tem um monte de coisa envolvida por aí. Né? E, querendo ou não, o nosso cérebro, nossa mente, ela é uma máquina de armazenamento, né? Então, assim, ela tende a não querer gastar. E criar uma nova realidade, criar hábitos novos, dá trabalho, gasta caloria mental. Né? E ela não quer. Então, nossa mente subconsciente aí, ela quer ficar no comodismo. E aí eu venho estudando, aprofundando, entendendo. Eu estou muito envolvido agora com mecânica e física quântica, né? Metafísica, entendendo essas leis universais, vibração, onda. E você vai entrando num mundo que não tem volta, cara. Eu olho assim, né, a minha turma, hoje eu tenho mais de 2.000 alunos espalhados no Brasil inteiro. E eu olho assim, olho pra galera e falo assim, galera, cá pra nós, quando você entende o processo, é ridículo, né? Você olhar e falar assim, cara, como que eu não conseguia falar não pro brigadeiro? Como que eu não fazia exercício físico? Porque quando você expande a consciência, é um mundo novo que você vive. Né? Então você entende o poder da criação. E esse é o jogo, né? Então foi primordial. Hoje eu sou, nossa, envolvido demais com esse mundo comportamental vivo, né? 24 horas aí, um estilo de vida saudável, não só no corpo, quanto na mente, né? Isso faz total diferença para os resultados dos alunos. Sim. Cara, eu te admiro bastante, porque eu vou ser bem sincero pra você. A tua área é uma área assim que é aquela que eu preciso trabalhar na roda da vida de uma forma mais forte, porque eu fui entendendo com o tempo, Jefferson, que beleza, a gente vai desenvolvendo o mental, você vai expandindo, cara, você vai percebendo uma série de coisas. Só que o intercâmbio entre mente e corpo, ele é muito importante, cara, porque parece que é aquela coisa, não adianta você estar com várias ideias na cabeça se você não está disposto. Se o teu corpo está fraco, se você está sentindo que não está se cuidando da melhor forma. Então, acho não, o teu trabalho, cara, é um trabalho incrível, porque você gerou um movimento que é muito completo, cara, porque o que eu percebo acompanhando o teu Instagram é que quando as pessoas elas começam a fazer um movimento com você, realmente você, de alguma forma, vai trabalhar toda essa questão do desenvolvimento físico, mas sempre pautado nessa questão da expansão da mente, né? Eu acho que para você isso deve ser hoje muito interessante, né? Como é que foi para você esse movimento da expansão, Jefferson? Quando é que de repente começou daqueles que você falou, caramba, meu, putz, olha isso aqui, olha como conecta, olha a física quântica, e aí entra My Big Toe, e aí, é o que você falou, né? Dá um boom. Cara, então, tem as fases, né? Tem as fases. E é muito engraçado, porque hoje eu me conecto muito com o Ser Supremo, Inteligência Infinita, Universo, Deus. Cada um chama do que achar melhor. Mas eu comecei a entender o jogo comportamental primeiro, né? Vem, emoções, aquela coisa toda. E atrás disso, atrás das emoções, tem todas essas questões vibracionais. Até então, não entendi nada disso. Ah, não tá fazendo, é frescura, isso aí. Então eu era muito assim, muito general, muita coisa. E na hora que eu comecei a perceber, cara, que eu estava envolvido com muita crença, a vozinha ali do ego, né, como diz Jung, a vozinha do ego, tava ali na minha cabeça. Falei assim, cara, tem alguma coisa errada aqui. Então, assim, acho que a primeira fase, acho não, a primeira fase foi justamente essa do brigadeiro. A segunda fase, quando eu comecei a sentir essa conexão com a mente suprema. Então, assim, é muito engraçado, e eu posso até falar com você aqui, que eu gosto, né, de estudar bastante. Né? Odiava estudar, passei a gostar. Então, você, como assim? Se eu odiava estudar, ler, Deus que me livre. Era aquela coisa assim.
E só que eu fui vivendo no meio ali, né, fui fazendo mentorias, estudando cursos, e a galera começava, lia, né? Então, por exemplo, eu fui mentorado do Joel J, e o cara lê 4, 5 livros por mês. Eu falei assim, caraca, velho, que porra é essa? Como é que esse cara lê isso tanto? Só que ele não só lia, ele lia e entendia. Porque não é só ler, é aprender. E ali, esse ambiente todo foi. Eu sou coautor de 2 livros hoje. Esse ambiente foi transformando. Então, assim, eu acho que quando eu percebi. Então, ponto 1, ter essa percepção que existe uma mente poderosa atrás de hábitos, comportamentos, toda aquela questão. Ponto 2, a ambiência. Né? O que é ambiência? O ambiente, dentro de cada ambiente tem uma certa frequência ali. Se a gente começar a conversar aqui todos os dias, daqui a pouco um já está falando parecido com o outro, enfim. Então, essa ambiência. Eu comecei a entender que eu tinha que estar num ambiente que me levasse para outro nível, para outra frequência. E nessa época, eu comecei a afastar de muita gente. Falei assim, cara, isso aqui não dá. Né? Esse final de semana eu tenho que estudar. Esse amigo aqui, ele quer sair. Então, você vai se desconectando, trocando uma vida velha por uma vida nova. Então, eu sempre falo para meus alunos, e aí, você quer trocar? Você quer uma vida nova? Quer, Gerson? Não aguento mais essa vida. Mas o preço da vida nova é a vida velha. Você está disposto? Porque quando você ir criar uma vida nova, nessa vida velha que vai ficar para trás, vai ficar momentos, vai ficar lugares, vai ficar pessoas. Você tem coragem de deixar pessoas para trás? Porque é assim que funciona, porque nem todo mundo vai te acompanhar. E tá tudo bem. Se a pessoa não quer te acompanhar, está tudo bem. E você não pode obrigar ela a ir com você. A única coisa que você pode fazer é ser exemplo. Ponto final. E aí, quando eu entendi essa do ambiente, as coisas foram clareando. Comecei a escolher com quem se conectava, os ambientes que eu vivia, onde eu ia. E nesse meio caminho, eu comecei a conectar no terceiro ponto, comecei a me conectar demais com Deus, né? Então, assim, caraca, uma coisa que me deixava leve. Eu era muito rígido, eu era mais fechado. E aí eu fui ficando mais leve. Esse mais leve me deixava melhor no dia a dia. E para quem me acompanha aí, a galera sabe que eu falo muito dessa questão. Qualquer desencadeamento no corpo físico, primeiro ele começa no emocional. Então eu fui vendo que eu não ficava mais doente. Eu falei, caraca, parece que eu tô sentindo um super-homem agora, fisicamente e mentalmente, porque eu tinha expandido já bastante consciência. E como você sabe, quando você entra nesse meio, não tem mais volta. Não tem como voltar. Né? Então, assim, e aí você não volta, você quer mais, você quer mais, você quer beber mais da fonte, você quer beber mais da fonte. E tem até um ponto, assim, que é muito engraçado, que, apesar de eu estudar bastante, tem hora que baixa uns downloads na minha cabeça. Então, eu tô abrindo com você aqui e pra galera. Jefferson, como assim baixa download? Inclusive o Mário Sérgio, eu perguntei pro Mário Sérgio, quando eu conheci o Mário Sérgio em Brasília, eu falei com ele, cara, tem uma hora assim que eu estou tomando banho, estou em estado de presença, aquela coisa toda, e do nada parece que baixa um livro na minha cabeça. Eu falei assustado com ele. E aí, geralmente, eu tomo banho antes de dormir, né? 10, 10:30 da noite. E aí eu saio do banheiro, louco, alucinado, acordando minha esposa, querendo conversar com ela, começa a rabiscar as coisas tudo. Eu acho que eu tô ficando doido. Aí eu lembro que ele falou assim pra mim, mas por que você acha? Eu falei assim, não, porque aparece um monte de coisa na minha cabeça. Ele falou assim, mas que tanto de coisa? Eu falei assim, parece que eu li um livro, né? Parece que eu li um livro ali, o livro aí entrou tudo. Ele falou assim, quem falou que não pode ser? Aí eu assustei, né? Aí ele falou, quanto tempo você demora para ler um livro? Eu falei assim, 6 horas, 7, depende do livro, depende de muita coisa. E aí ele falou a questão, né? Que às vezes você está em estado de presença, o tempo no tempo cronológico
que é o tempo humano ali, de 24 horas, essa coisa toda, é diferente do tempo espiritual. Tá? Às vezes, é até bíblico isso. Sim. E por que não, se eu tô ali, baixa um livro na minha cabeça? Então, acontece muito essas coisinhas, né? Eu tô sim em estado presente, daqui a pouco, pulo. Caraca, velho, peraí. Hoje eu tenho, né? Depois de novembro pra cá, que o Mário Jorge me deu essa. Aí eu falei assim, peraí, eu vou para rabiscar. Eu vou para os lugares e começo a rabiscar. Então tem muita coisa. Isso foi uma fase importantíssima também, que eu entendi que quando eu acessava a fonte acontecia coisas que a galera fala que é sobrenatural, né? Que hoje eu começo a perceber que era para ser o natural. Sim, é verdade. Sabe o que você me fez lembrar? Duas coisas do meu próprio processo. Primeiro que eu também odiava estudar. Sempre, isso aí foi uma declaração que eu tive assim, até os meus 25 anos de idade, e essa declaração, poder estudar. E eu odiava mesmo. Mas é que eu tinha, na verdade, uma ideia errada. Eu tinha estudo daquela questão da escola, de estudar geografia, de estudar coisas que não necessariamente me faziam tanto sentido, sabe, Jefferson? Quando de repente eu comecei a entrar nesse campo e estudar, esse movimento que você falou começou a acontecer também. E eu achava muito louco, porque às vezes eu estava aqui na área de casa, e aí eu comecei a ver muita coisa, cara. Comecei a ver muito conteúdo de vários pontos. Para mim, tudo começou a se conectar. E isso é muito interessante. E aí, cara, às vezes eu tava parado aqui, eu começava a ter alguns insights, aí vinha uma ideia tal, não sei o quê. Aí de repente passavam uns dias, aí eu ia dar uma olhada, de repente eu via que aquele insight que eu tinha tido ali por mim mesmo, sei lá, tipo, meio que combinava com uma frase que o Einstein tinha dito, ou o próprio Jung. E eu falava, cara, como assim? Como que eu atingi essa ideia? E aí eu fui começando a intuir a questão das faixas de frequência vibratória, cara. E isso é muito interessante, né, Jefferson? Porque a gente, entre aspas, no mundo normal, a gente realmente é muito baseado no que vem fisicamente. Mas eu acho que quando a gente começa a expandir nesse sentido, cara, a gente começa a fazer umas interconexões neurais tão profundas que elas começam a te dar muitos insights. Eu lembro quando eu entendi o conceito da neuroplasticidade, que acredito que você conheça também, começou a fazer sentido. Eu falei, cara, quer dizer que quanto mais eu estudo o campus e tenho a mente aberta, mais quando você entra nesse estado de presença, parece que tudo começa a se conversar, cara. E de repente disso começam a rolar insights, que é uma coisa que, meu, é frenético, como você falou mesmo, né? Parece que assim, cara, tipo, vem uma enxurrada de conhecimento, cara, que começa a fluir e é muito louco esse processo, porque eu acho que é nesses movimentos que a gente tem que começa a realmente gerar esse estado de expansão, né, Jefferson? Porque eu acho que é um processo desafiador e eu não sei se você se sentiu meio maluco no começo também. Eu me sentia. Eu falava, cara, acho que eu tô ficando louco. Parece que tudo que me ensinaram é o contrário, né? Tipo assim, minha vida toda, pessoas que não entendiam o que era a realidade tentaram me explicar o que era a realidade. E quando cai a ficha, você fala, eu preciso reconstruir tudo de novo. E aí entra nesse mundo que é maravilhoso, né, Jefferson? Porque vamos dizer assim, as possibilidades, verdadeiramente, como diz a física quântica, são limitadas. Exatamente. E assim, eu vou te falar a verdade, até no início e até hoje, tem hora que eu dou, cara, como assim? Será que eu tô normal agora? Será que eu tô normal? Será que. Porque você sai um pouco dessa coisa padrão, né? Dessa coisa material. Então, às vezes, eu estou no material, mas eu não estou no material. Eu estou aqui, mas eu estou lá do outro lado, assim. E não de forma, você está pensando, não. É, vendo estrela, vendo, sabe aquele estado de presença, percebendo as coisas que estão ao redor? E Uhum. assim, às vezes, ainda, eu entro em estado de ansiedade, né? Então, às vezes eu me rotulava. Ah, eu sou ansioso. A gente sabe quem de fato a gente é, né? Somos essência. E quando eu percebi que eu não era ansioso e a ansiedade era só um estado, eu falei assim, pô, peraí. Aí eu questionei, então quem sou eu? Porque quando eu entendi que eu não era a minha mente, eu queria entender quem que é o Jefferson. Então é muito doido. Eu falei assim, uai. Então se eu não sou isso, eu sou o quê? E aí você começa a entender o jogo. Né? Que existe ali uma programação, e nessa programação é. Ixi, peraí. Relaxa, fica à vontade. E nessa programação que a gente foi programado ali pelos P's programadores,
E aí comecei a entender o jogo. Falei assim, peraí, então. Então, se eu fui programado, eu posso me programar. Então, fui programado por quem? Ah, P's programadores. Quem que foram os P's programadores? Pais, parentes, pastor, e aquela coisa toda, desde a infância, né? E aí eu falei assim, então eu entendi o jogo. Agora o ponto é, obrigado, amor. Então o ponto é, se eu fui programado, então essa coisa eu não gosto no meu padrão, essa coisa eu não gosto do meu padrão, essa coisa eu não gosto do meu padrão, como é que faz para tirar? E aí começava a questionar a todo momento. Então acho que o ponto principal também, que muitas vezes a gente não faz, é se questionar. Por que eu estou vivo? Por que eu estou aqui? Ninguém questiona isso. Você vai fazer o quê aqui? Por quê? Qual o motivo? Porque tem um motivo. Tudo tem um motivo. As coisas não aconteceram assim, você caiu, né, aqui na Terra e pronto. Não, tem toda uma questão. E a gente não questiona isso. Ninguém questiona. A maioria das pessoas elas não se questionam. Elas vivem ali, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então Sim, hoje a visão que eu tenho da vida é que eu tenho propósito, né, um propósito maior e que está envolvido ali com o meu talento. Eu olho assim, muitas pessoas trabalhando com coisa que não gosta, né? O trabalho ele sendo interpretado com a forma de coisa ruim. Ah, vou trabalhar na segunda. Pô, não, o trabalho era para ser direcionado aí à obra. O trabalho era para você estar tá exercendo o seu talento, mas a maioria das pessoas elas nem sabem nem o talento, né? Onde que está o talento delas. E quando elas exato. descobrem o talento, você vai concordar comigo, elas nem assumem que são boas naquilo. Eu estava discutindo isso ontem no grupo que eu faço parte. Tem uma pessoa lá que super conceituada, boa, você olha assim, ai, mas é porque eu não tenho tanta, sabe aquela coisa, não tem tanta experiência, mas assim, insegura, e a mulher é boa pra caramba. No fundo, ela sabe que ela é boa. Gente, no fundo, a gente sabe que a gente é bom em alguma coisa. Você sabe que às vezes você faz uma coxinha que ninguém faz igual. Você sabe que você às vezes vai lá e faz algum serviço, algum trabalho que ninguém faz igual. Então, cada pessoa ela tem um talento. E muitas vezes a gente nem assume isso. Às vezes vai lá e fala assim, Alex, cara, nossa, parabéns. Aí a gente vai lá e fala, o que, que a gente fala? Caramba, isso foi só uma. A gente não assume, não, eu sou bom nisso. Eu sou bom nisso. Eu sou bom. Pode jogar aqui, ó. Joga que eu resolvo. Manda aqui no peito, o papai vai resolver. Então, às vezes, a gente não puxa a responsabilidade. Mas por quê? Com medo, mas se eu falar que eu sou bom, o que, que os outros vão pensar? Então, eu tinha muitas essas coisas também, preocupar com o que os outros vão pensar. Caguei. Hoje em dia, porque quando a gente sabe quem de fato nós somos, qualquer merda que vem de fora não faz diferença nenhuma. Você sabe quem que você é? É verdade. Ah, mas você. A sua opinião, é o seu filtro. E tá tudo bem também. É a sua opinião. Uhum. Sim, é verdade. Sabe o que foi interessante? Tipo, quando eu comecei esse trabalho aqui do Livecast, dia oito fez 3 meses agora. Eu não consegui imaginar os movimentos que iam acontecer, já. Então, assim, pra mim é tipo uma grande honra estar aqui, pô, conversando com pessoas assim, meu, extremamente bacanas, que tem assim uma mente muito aberta e a gente vai conectando. Uma coisa que é interessante que eu posso dizer para você que foi algo que apareceu em grande parte das lives foi a questão de todos os profissionais citarem a questão do estado de presença. Cara, como isso aparece? Como isso aparece muito forte, essa questão do estado de presença. E aí aqui eu tive duas pessoas que são dentro de um contexto que para mim eu conecto muito com você, que foi primeiro a Hunter DJ, que ela quando começou a passar pelo estado de transição de consciência, ela começou a perceber que, na verdade, ela tinha que criar a vibe e não só atender a vibe das pessoas. Ela até tem um corte dela aqui que ela falou assim, pô, as pessoas veem o DJ como meio que um garçom musical, e não é bem assim. Eu tenho uma personalidade, eu tenho uma vibe e eu quero criar a minha vibe. Então ela teve que sair do contexto comum para criar um novo movimento. Tem o Marcelo aqui também, que talvez você o conheça, que, poxa, usa tatuagem,
como forma terapêutica. Então o cara, pô, faz todo um processo com a pessoa para que ela não só fique com um desenho, mas que ela tatue um arquétipo que tenha um significado conectado com a história de vida. Cara, olha que muito louco isso. E aí tem você Cara, que também. doido. Nossa, é muito legal, cara. Você vê os depoimentos do Marcelo, nem parece que é um depoimento de um tatuador. Porque, cara, a pessoa falou, pô, foi transformação. Quando eu terminei a tatuagem foi incrível. Porque ele leva todo um processo pra realmente. Cara, você sai dali com um arquétipo. Extremamente Não, você legal, né? falando assim, sabe, eu tenho, né? Bastante tatuagem. Tipo assim, muito. Uma perna toda. Sobe lá da canela, sobe, passa da virilha, vem até perto do umbigo. E aí esse braço todo aqui, sobe, vem até aqui. Aí a pergunta é, como que eu fiz, né? Qual que foi a ideia de fazer a tatuagem? Cara, eu chegava lá no tatuador e falava assim, bora fazer? Ele quiser fazer. Eu falei assim, não, vem cá, dá uma caneta aí. Ele pegava a caneta, eu pegava uma e ia fazendo assim, ó. Estado de presença. Que da hora. Então eu ficava em estado de presença e eu ia desenhando. Da Desenhando. hora. Olha aqui. O que você ia desenhando, Jefferson? Eu ia desenhando o que senti ali agora. Aí na hora que eu olhei no contexto geral, adivinha o que era? Universo, chakras, estava tudo aquilo que eu estava me identificando. Então, lá desde o DNA, do corpo humano, aí que eu fui parar e falar assim: caraca, olha só que loucura. Então, o estado de presença foi fundamental para sair. Então, eu olho, quando eu olho assim, eu não olho como um desenho. Ah, ali, peguei. Mas ali tem um. Aí lá que você falou dele aí, do Marcelo, foi esse caraca, velho. E real, faz todo sentido. Eu olho como uma identificação, né? Um sentimento ali, uma coisa desse caraca. Esse sou eu. É isso mesmo. Interessantíssimo. Mas me fala uma coisa, você quando começou a trazer todo esse lado, como é que você hoje aplica esse lado, vamos dizer assim, mais consciencial dentro do teu trabalho? Você enfrentou resistências, Jefferson, ou foi muito tranquilo? Como é que foi para você esse movimento? Então, nesse ponto eu sou bem estrategista, né? Eu atraio a pessoa com aquilo que ela quer, mas eu entrego aquilo que ela precisa. Ponto. Show. Então, por exemplo, se eu vou falar assim, olha, você tem que mudar de hábito para você mudar seu corpo, olha, você tem que expandir sua consciência, olha, você tem que ter mais foco, disciplina, constância. Agora, quando eu falo assim, ei, sabe aquela calça? Tá lá no seu guarda-roupa que você quer entrar e não entra? Que você não jogou ela fora, porque você tem esperança que você vai entrar nela? Pois é, você quer entrar nela? Então cola aqui, papai. E aí a pessoa vem. Eu tô dando exemplo. Sim. Então, assim, mas é isso, porque se você vai concordar comigo que é difícil abordar um assunto sem ser palpável, né? É difícil. Então, a galera. Quem a gente tá achando bico aqui com essa aqui. É a Ana. A Ana tá aqui com a gente amanhã falando de inteligência espiritual. Conecta bastante com tudo que a gente faz. Seja bem-vinda. É, Então é isso, galera. Eu sou vendedor, eu preciso vender. Lógico, eu preciso mudar o corpo da pessoa. Eu olho assim e falo assim: caraca, esse corpo aqui. Então, assim, depois eu recebo depoimento todos os dias. Hoje mesmo tem 2 lá nos meus stories. Então aquilo me dá. Só que eu tenho que atrair essa galera. Como é que atrai? Ué, o que vocês querem? Entrar na calça? Na verdade, Alex, na verdade, velho, sabe o que a maioria da galera quer? Olhar no espelho pelado e falar assim, tô bem. É isso. Ah, Jefferson. Não, não, é isso. A saúde, lógico, vai vir de brinde. Mas é isso, você olhar e falar assim, caraca, tô bem autoestima, não, agora eu vou chegar arregaçando isso aqui. Até a postura da pessoa, quando ela tá com um físico melhor, muda. O jeito dela muda, o jeito que ela olha, ela chega expandida, ela não chega contraída nos lugares, ela chega chegando. Ela chega com energia totalmente diferente.
Ela não chega, ai, com medo. Ela chega aí, galera, tô na área. Então a galera que não entende, que às vezes não tá na mesma frequência, sei lá, às vezes a mulher chegou na loja, madame, toda energizada, se cuida. Aí tem ali quatro ou cinco sentada, mais contraída, rígida, energia mais baixa. Chegou a madame. Quando eu falo madame, é o jeito, porque a madame ela anda expandida. Cheguei na parada. Vai se incomodar, os outros vão se incomodar. Sim. Porque é frequência diferente, turma. É frequência diferente. Vocês estão nos vendo aí. Quantas pessoas não chegou perto de você e você sentiu, às vezes, bocejou, sentiu sono, ficou mal? É frequência, caramba. Frequência. Chega uma pessoa perto de você, frequência baixa. Às vezes você tem a frequência alta. E aí deu aquele bugzinho. Então, a gente tem que ficar, de certa forma, observando isso. Você acharia correto a gente afirmar que o estado do corpo é um reflexo do estado de consciência? Com certeza. Com certeza. Porque o corpo, na verdade, é uma resposta da nossa mente, né? Do nosso. Porque eu geralmente eu coloco assim, ó. Olha que interessante. Isso aqui é um corpo, uma realidade. Toda a nossa realidade física, biológica, material, então isso aqui é uma matéria. Energia é uma energia que vibra menos, se torna uma matéria. Beleza. Então, essa matéria aqui, ela veio de algum lugar. Quem construiu? Subconsciente. Então, a nossa mente subconsciente. Toda a nossa realidade criada, ela vem através do nosso subconsciente. Beleza. Então, mente subconsciente, eu vou falar mente aqui para vocês entenderem. E aqui existe uma consciência. Ué, Jefferson, não é a mesma pessoa? Não. Aqui é onde a vozinha mora. A vozinha do ego, o pensamento, ele mora dentro da mentalidade, dentro da mente, dentro da programação, tudo a mesma coisa. Aqui dentro fica guardado todas as memórias do ser humano. E aqui quem que é aqui? Aqui é a nossa consciência, a nossa essência. Beleza. Nossa mente padrão e a nossa consciência, presença, essência. Isso aqui é humano. Isso aqui é espiritual. A nossa realidade física, matéria biológica, nesse caso que a gente está citando o exemplo aqui, ela vem disso aqui. Ah, Jefferson, como assim? Porque você, através disso aqui, sinapses neurais, conexões, mielização, tem todo um esquema ali que pegou isso aqui, estado mental, e transferiu para o estado que? Físico, realidade. Então, toda a nossa realidade física, ela nasceu primeiro no nosso estado mental. Você querendo ou não. Então, a galera que está assistindo aí, toda a sua realidade foi criada por você mesmo. Ah, mas eu não queria. Você não queria, mas fez a sua realidade. Hoje, ela é por consequência da forma que você pensa, sente e age. Pensou, sentiu, agiu, você vai ter um resultado. Ah, mas se for. Aí eu pergunto assim pra galera: você escolhe o que você pensa? Consigo escolher. Então por que você não consegue ter uma vida que você quer, se você escolhe? Você sabe que às vezes você não está pensando, às vezes você está só repetindo um padrão, uma atividade mental. Realidade, mente subconsciente e consciência. O que a gente tem que fazer? Pegar a nossa consciência, estado de presença e ir colocando coisas na onde? Na nossa mente subconsciente, que é o padrão. É como se isso aqui fosse a Terra, que vai gerar o quê? Qual a realidade? A semente, você pega ela de forma consciente e plantei na Terra. O pensamento, ali naquela informação, gente, se começar a ficar muito difícil, eu vou colocando de forma mais fácil.
cria a realidade. Então, ó, vou colocar de forma mais fácil ainda. Realidade. Vou usar o exemplo do corpo. Você tem um corpo X hoje. Foi construído através da forma que você pensa, da forma que você age. A forma que você pensa, a forma que você age, refletiu no corpo que você tem. Aqui, você foi programado para comer doce, você foi programado para preocupar com a opinião dos outros, você foi programado para achar que não dá conta de emagrecer, você foi programado para achar que às vezes você não é de nada, que você não dá conta, que você foi programado com um monte de coisa. Coisa boa e coisa ruim. E aí isso reflete no seu corpo. As coisas ruins, sei lá, vai te engordar. Qual que é o segredo da parada? Você não pode querer mudar a realidade que é seu corpo hoje usando as coisas que estão dentro da sua programação. Você não muda um padrão, uma realidade usando só o que tem lá dentro. Aí a gente vem para o estado de consciência. Qual que é o estado de consciência? De presença. Parar de repetir o padrão para ter o mesmo resultado. Jefferson, como que eu faço então para ficar em estado de consciência? E o que é consciência, gente? É você que fala que vai começar a fazer exercício e dieta segunda-feira. Você está falando de forma consciente. Na hora que chegar segunda-feira, vai vir a vozinha aqui do pensamento e falar assim: não, começa semana que vem. Come mais um pastel hoje. Toma mais uma coca. Ó, e passa bastante maionese nesse pastel. Porque isso é o padrão que você repete há anos. E aí, o padrão que se repete há anos que monta qual? A sua realidade, o seu físico. Qualquer corpo muda? Qualquer corpo muda. Só que, primeiro, você tem que entender, quando a gente fala de expansão de consciência, é subir seus níveis ao ponto de você ter autogoverno de você mesmo. O que é isso? É você comandar a sua programação. É você olhar, é a Adriana olhar para o doce e falar assim: eu não vou comer esse doce. Porque, galera, cá para nós. Se você faz um compromisso com você, que vai começar a fazer uma dieta, que vai começar a fazer exercício, que vai parar de comer doce. Pô, se você não consegue vencer um doce, você vai vencer o que na vida? É verdade. Um doce você não consegue falar não? E a vida? Tem coisas, adversidades muito mais profundas que você vai ter que vencer para você chegar onde que você quer chegar. E perde pro doce. É verdade. É verdade. Eu acho que você citou os pontos aí muito interessantes, cara, porque eu faço muito preparo de candidatos a processos seletivos para o setor da aviação. Né? Eu fiquei 10 anos na área da aviação. Na verdade, isso veio desse campo. Acho que eu te mandei um áudio uma vez contando. E um dia eu fiz uma seleção com um piloto, fiz um processo com ele, e ele tinha perdido uma vaga, porque, cara, ele ia entrar numa companhia aérea, e o estilo de pilotagem dele era um estilo de rastreamento de solo. Então ele voava um avião menor, só que ele tinha que fazer manobras muito mais arriscadas, vamos colocar assim. É o cara que tinha que dar rasante, ele tinha que medir solo e tal. Quando ele foi fazer o processo seletivo, ele achou que se ele falasse desses talentos que ele tinha para o gestor, ele ia estar sendo arrogante, que é onde conecta com aquele ponto que você trouxe, que parece que assim, primeiro que existe uma grande confusão com autoconfiança e arrogância, que é aquela diferença de contraste de energia que você citou, da madame que entra ali, cara, consciente de si mesma, não sendo melhor que ninguém, mas sendo o melhor que pode ser. E aí aquelas pessoas que, de certa forma, estão com a mentalidade mais fragilizada, elas se sentem, de certa forma, ameaçadas com isso e subjugam isso de arrogância. Então pareceu que agora ser humilde é ser menos, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque eu acho que até eu te trouxe essa pergunta porque eu imagino que se eu te procuro para fazer uma modificação no meu estado físico, obviamente, não vai adiantar talvez você só me colocar uma sequência de aparelhos e tal. Existe um trabalho que muitas vezes o que está realmente ali pendente é a motivação, é a crença em si mesmo, é a autoconfiança e uma palavra que você trouxe aí que para mim é chave, o propósito. O propósito daquilo. Porque eu vejo o teu trabalho, Jefferson, muito com uma conexão de um amor próprio muito forte, porque o movimento que você faz nos auxilia a cuidar do nosso templo, né, cara? Isso não tem preço, né, Jefferson? Só que tem que ter um olhar para si, para isso acontecer, né? Eu não sei se como é que é, você provavelmente tem essa visão mais ampla.
eu acho que sim, a questão, talvez muitas pessoas procurem pela questão só da vaidade, pela questão só da estética, e não que tenha algo de errado com isso, porque não tem. A questão é que parece que quando fica limitado à vaidade estética, fica numa camada muito rasa, onde na verdade eu quero melhorar para fora, não para dentro. Como é que você lida com essa questão? Porque você deve se deparar com essas questões, né? Ah, não, sim, sim. Igual eu te falei, né? A maioria das pessoas, elas, em primeira instância, Jefferson, eu quero saúde. Aí eu falo assim, não, beleza, ótimo, tá. Mas na verdade, Alex, os que procuram saúde mesmo, é a minoria. Eles querem estética. É estética. Tem 20 anos que eu tô nesse ramo, diretamente. E assim, e por que quer estética? Porque quer se sentir parte, né? Preocupado, aquela coisa de ter um padrão que foi imposto pela sociedade, aquela coisa toda. E não tem nada de errado nisso. Não tem nada de errado nisso. Tudo bem. Mas ela está lá por um motivo e está querendo agir para melhorar a si mesma. Tá? Só que quando ela consegue entender o jogo e consegue dar esse início de expansão de consciência, ela já começa a ter um olhar diferente sobre a vida. Logicamente, ela continua nesse processo de se sentir bem consigo mesmo e a estética é um dos pontos, né? E só que quando ela consegue entender, ela consegue separar que agora a estética não é para os outros. A estética é para ela. Então, olha que bacana. Ela muitas vezes entrou ali preocupada em seguir um padrão para os outros, e aí é onde que patina mesmo, não consegue, porque ela não consegue se descobrir de fato quem que é. E muitas vezes, eu te falo mais, tem pessoas que entram atrás da estética, conseguem a estética e está faltando alguma coisa. Porque às vezes fala de dinheiro, né? O dinheiro não traz felicidade. Tudo bem, lógico, tem essa questão, né? Que tem muitas pessoas que às vezes têm até a grana, mas não é feliz. Mas tem pessoas também que tá com a estética do jeito que ela sonhou, mas também ela não está feliz. Olha que interessante. Porque a gente fala sempre do dinheiro, né? Então tem a galera da estética que não se encontrou. Da mesma forma que foi colocado pra gente que quando a gente tiver dinheiro, aquela coisa toda. Né? Então, assim, traz. Não, lógico que traz. Para quem tem uma consciência expandida. Daniel Porque colocou assim, ó. Dinheiro traz verdade. Lógico que traz. Galera, dinheiro é bom. E se for olhar na Bíblia, quantas vezes fala de dinheiro lá, de prosperidade financeira? Dinheiro é bom. Na mão de quem tem nível de consciência alto. Ponto final. é verdade. Então, Alex, então olha pra você ver, existe essa questão também da estética, da galera procurar estética para fora e não se encontrar. Aí é onde que ela se perde do mesmo jeito que tem gente que ganha dinheiro, mas chega lá e fala assim, cara, mas ainda tô sentindo, tá faltando alguma coisa. Né? E esse alguma coisa tá ligado a quê? A nossa parte espiritual, expansão de consciência, enfim. Eu vi que você tem vários treinamentos. Os treinamentos que você tem ali, eles são diretamente ligados com o trabalho que você tem na academia ou eles são algo paralelo? É porque assim, ó, tem a galera que gosta de fazer academia. Tem a galera que odeia academia, mas gosta de treinar ao ar livre. Aí tem a galera que odeia academia, odeia treinar ao ar livre, gosta de ficar muito perto de pessoas, prefere treinar em casa. Então tem os três tipos de público. Então, assim, falei assim, galera, não pode arrumar desculpa, porque você pode treinar em casa. Você pode treinar ao ar livre, em grupo. Você pode treinar na academia. Vai falar o quê? Não tem tempo? Você não tem 20 minutos em casa? Você não precisa nem sair de casa? E tem a galera também que a gente pegar a metodologia e a gente vende o método. Então, por exemplo, a gente tem aluno aí no Brasil inteiro e em 6 países. Então a gente pega a metodologia, geralmente são as consultorias online, né?
A pessoa entra em contato, a gente monta toda a parte do treinamento. Dentro dessa parte de treinamento tem toda ali, além dos treinos, a alimentação, para encaixar com o treino. E aí tem essa questão do comportamental, né? A gente ali faz um trabalho de expansão de consciência. Que legal, cara. Que legal. Me fala uma coisa, eu tô muito curioso para saber. Você, com todas essas mudanças todas, você teve problemas de algum momento começar a bater com suas crenças religiosas? Então, para te falar a verdade, eu nunca fui um cara de religioso, né? A minha família toda é evangélica e tal. Ah, Gerson, você não ia na igreja? Não. Por quê? Porque algo não ia. Eu não tinha aquela. Não é preconceito. Porque, não sei, cara, alguma coisa não me. Eu não sentia seguro. Olha, uma palavra que eu acho que eu achei a palavra que eu nunca usei. Eu não me sentia seguro espiritualmente para ir. Eu não sentia confiança. Eu, Jefferson, gente, Jefferson, eu não senti confiança. Então eu questionava muita coisa, porque eu lembro que minha mãe, ela falava, quando eu era pequeno, petitinho, ela falava assim para mim, ó, dinheiro não traz felicidade. Quem tem dinheiro não entra no céu. É mais fácil um camelo passar no fundo da agulha que um rio. Essas coisas. Então eu cresci até os 18 anos com isso. E aí depois eu vi que isso era uma crença. Aí eu pensei assim, porra, se isso ela aprendeu na igreja, o que mais que não ensinaram? Então, assim, não é um. Gente, é a opinião do Jefferson. Então, o que que eu fiz, né? Então, eu sou cristão, lógico. O que que eu fiz? Falei assim, o que você quer saber? Eu vou conectar com o cara direto. Então, hoje eu Entendi. faço isso. Lógico, assim, por exemplo, que teve um aqui que apareceu aqui, que é até meio um amigo meu que chama Daniel Rutz, né, que ele é pastor. Só quer dizer, ele é aquele pastor que as outras igrejas não chamam ele para ir. Por quê? Porque ele é um cara que pensa fora da caixa. Ele é um cara sempre que você tem que ter dinheiro sim. Ele é um cara completamente fora da caixa, né? Então ele, nossa, a gente conversa demais. Então eu falo assim que a igreja sou eu e ele ali, né? Conversando. Mas enfim, então assim, nada contra, eu acho importantíssimo, mas ao meu ver, tem muita coisa que que vem ali de doutrina que não tem necessidade. Ao meu ver, mas eu entendo, porque o ser humano tem que ter um certo controle, porque senão não tem, já faz um monte de caca. Sim, sim, com Então certeza. eu prefiro a conexão direta, digamos assim. Eu te entendo perfeitamente. Hoje eu, apesar de seguir algumas filosofias, mas eu me considero também um espiritualista independente. Eu acho que a conexão com a essência é direta mesmo. Sinceramente, assim, muita coisa foi caindo pelo caminho quando a gente vai passando por esse processo, né? Eu não sei como foi para ti, mas assim, teve momentos que foram muito bons, mas quem pensa que o caminho do autoconhecimento é um caminho leve e liso, não. Tem momentos de catarse que são muito difíceis, de limpezas, de energias que você... Cara, aquela coisa, você quer subir num grau, é como você falou, você vai subir. Só que para você subir, você tem que desconectar de muita coisa que não serve mais. E aí, sabe o que foi interessante, Jefferson? Porque quando eu comecei esse processo, né, eu comecei por um movimento meu, queria mudar minha vida, cara. Tipo, eu era muito desacreditado, era uma pessoa reativa, era ciumento, era. Pô, cara, tipo, tava complicado, tá ligado? Tava complicado. Assim, e de repente você para e olha, sua vida tá um caos. Pô, o que será que tá acontecendo? Aí comecei a estudar, caiu a ficha. Pô, o que tá acontecendo? Tá acontecendo que minha vida tá o reflexo de quem eu sou, velho. Tipo, pô, desmotivado, era o cara no trabalho que, pô, reclamava, assim, a filosofia no trabalho na época era assim, pô, eu lembro que eu chegava às vezes com a roupa meio amassada, assim, o cara falava, pô, meu, seu uniforme tá meio amassado. Eu falava assim, ah, que essa empresa vale, tá bom demais. Então, como é que vai um cara com uma filosofia dessa, Jefferson? Não tem pra onde ir, cara. Tô sempre esperando, sempre achando que os outros deviam alguma coisa. Meu chefe me deve, minha esposa me deve, o país me deve, o presidente me deve. Cara, nunca eu era o foco da questão, entende, Jefferson? Era como se realmente naquele estado de consciência, o ambiente em si, ele tinha um poder tão grande que para mim só cabia rezar nesse sentido mais metafórico e esperar que viesse uma coisa boa. E obviamente você não está na frequência, cara. A coisa boa até vem, só que você não consegue alçar ela. É movimento, cara.
É uma vibe que ou você tá nela, ou você tá nela. Não adianta. Você pode ver, mas se você não tiver no ritmo, você não acompanha. E aí, quando começou, de repente, a dar esses starts, pô, cara, você começa a fazer uma releitura. Principalmente, eu estava conversando com um cliente hoje, já fazendo uma sessão com ele, e ele está se preparando para ser terapeuta. E eu também costumo, nesse preparo, trabalhar o campo muito energético. Porque, para mim, cara, emoções, pensamentos, dão uma definição clara da mecânica quântica. Eu acho que se a gente pegar o intermédio entre todo o estado mental que você trouxe e o estado físico, é essa questão da inteligência emocional. Pô, eu começo a entender o fluxo dos meus pensamentos, das minhas emoções, né? Começo a ter o estado de presença, que ao mesmo tempo que é um estado emocional, mas é um estado de leveza, de paz interior, e a partir daí eu começo a dimensionar algumas ideias, e influenciar o meu subconsciente para começar a fazer um giro, só que não sendo reativo a todo o processo. Então, acho que a partir desse momento que a gente vai tomando essa consciência, e fica aqui para vocês que estão assistindo a gente, que isso não quer dizer que somos melhores, não tem nada a ver com isso, tá? Não tem nada a ver, porque é até aquela coisa, né? É uma cebola, né, meu? Você vai para uma camada e fala, agora eu cheguei. Chegou nada. Daqui a pouco você bate de novo para ver que o negócio é mais embaixo, e vai, vai, vai. E aí chega uma hora que você até fala assim, pô, eu não vou ter pressa, porque eu já percebi que esse processo, pelo jeito, em 100 anos não termina. Então eu vou fazer o que for possível, sem perder a questão de viver a vida, viver o momento, e dar um sentido mais profundo. Só que essa questão da visão de Deus criado, pelo menos eu acho que quando a gente começa a descobrir por nós mesmos, cara, ela tem um impacto muito forte nas pessoas, né? E isso eu acho que trava muito o Jefferson. Não ter essa liberdade, cara, qual é a conexão que você tem? Como você disse, qual o propósito? O que a gente está fazendo aqui? Pô, estamos aqui a passeio? Você começa a questionar umas coisas que são assim, não tem fundamento você pensar que você passa a sua existência toda evoluindo sua consciência, passando perrengue, levantando, caindo, levantando, para chegar um dia, você morreu, acabou. Pô, a vida seria uma grande sacanagem, né, cara? E isso não me parece obra de um Deus inteligente. Fala sério, né? É verdade. E assim, na minha cabeça, a minha interpretação é o seguinte: cada pessoa ela tem uma missão para cumprir e um estado evolutivo para poder se desenvolver, né? E para esse desenvolvimento tem que entrar em ação, tem que se mexer. Então a gente que somos filhos do Criador, né? Então somos uma cria ativa, ou seja, deveríamos ser uma cria ativa e não uma cria inativa. Então uma cria ativa que está cumprindo o que tem que cumprir, né? E para isso eu vejo, vê se você concorda comigo, a interpretação que eu entendo que a gente tem que passar aqui na Terra, digamos assim. Eu brinco muito com os seguidores, eu chamo eles de terráqueos. Então, nós, como terráqueos, qual que é a nossa missão? A gente tem uma missão espiritual muito forte, que é justamente vencer esses padrões. E vencer esses padrões e que essas adversidades, essas pedras no caminho, elas que vão fazer com que a gente evolua. Evolua o quê? Espiritualmente, que a gente expande a nossa consciência. E é muito claro para mim que uma pessoa que ela tem domínio da mente, ela tem domínio do que fala, ela tem domínio das emoções em si. Gula, né? A gula está relacionada à repetição. Né? Comida, bebida, droga. Se você Jefferson, voltou. Voltou. Então, assim, ó, a minha linha de raciocínio, né, humana, mas que ela veio de algum lugar e que eu não li em livro, eu acho assim, ó, qual que é a nossa missão aqui? É a evolução espiritual, ponto. Baseada em quê? A vencer adversidades que a própria programação tem ali. Então, essa programação,
Então, ao interpretar a nossa realidade, a gente tem um monte de adversidade para vencer. E vencer essas adversidades significa expansão de consciência. Mas para vencer essas adversidades, a gente tem que ter domínio sobre a nossa própria programação, domínio sobre o que a gente fala, sobre o que a gente sente, sobre o que a gente come, mas quando se fala de gula, não está relacionado só à comida, está relacionado a qualquer tipo de vício, porque comida também é vício, doce também é vício, bebida também é vício, né? E libido. Então, se você pega uma pessoa que ela controla a mente, ela controla o que fala, ela controla as emoções, ela tem controle gula ou qualquer outro tipo de vício e ela tem controle de libido, acabou. Essa pessoa, ela tem um nível de consciência altíssimo. Ninguém para uma pessoa dessa, ninguém derruba uma pessoa dessa. Já está no estágio mais elevado. Como é que você vê essa questão do jejum num movimento mais espiritualizado? Porque você gera uma abstinência que te traz algumas faltas, né? Você, obviamente, trabalha essa questão, você está trazendo aí, da compensação alimentícia, né? Tipo, uma compensação de uma falta. Aí eu vi uma vez, eu não entendia muito bem isso, para ser sincero para você. Aí quando de repente eu vi essa questão do jejum, eu vi que na verdade a gente está ali todo o tempo, vamos dizer assim, vou usar um termo aqui do André Traves, aqui, que esteve aqui comigo também, ele falava muito sobre os anestésicos, né? Anestésicos que a gente usa para ir jogando isso para frente. E a comida, obviamente, ela pode servir como um anestésico também para suprir alguma coisa. Quando de repente eu entro num estado de jejum, eu realmente começo a entrar em contato com a abstinência, que vai me trazer ansiedade, que vai me trazer uma série de sentimentos. Como que é a tua visão sobre isso? Você trabalha nessa linha também, Jefferson? Porque assim, ó, a gente tem que pensar é, alimentação, comida, geral. Para que serve uma alimentação? A alimentação, ela serve para nutrir. Ponto final. E qual que é, ué, Jefferson? Ela serve para nutrir suas necessidades físicas, fisiológicas. Ponto. Ela serve para isso. E Deus, de forma muito inteligente, já colocou tudo na terra. O que a gente precisa. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Nasce, não nasce? Tudo nasce. Precisava de supermercado? Não. Supermercado é uma criação humana. Beleza. Segundo ponto. O ser humano, o próprio cavalo do ser humano, foi lá e começou a entender como é que funcionavam as químicas das paradas e começou a fazer as combinações alimentícias, industriais. E vocês podem ter certeza, a maioria delas geram vícios. Por quê? Galera, é claro que as indústrias querem que a gente consuma sem dó, para gerar grana para eles. Então, assim, quando se fala de alimentação, a minha linha de raciocínio é para que quanto mais natural, melhor. E não é só em questão de linha de raciocínio, é o que eu vivo, é que minha família vive, é que a Marina, de minha filha de 6 anos, vive. Ah, Jefferson, então ela nunca come algo no supermercado. Ela não tem hábito de comer algo no supermercado. Ela pode até comer, mas não é hábito. Porque o que é hábito? É fazer algo de forma repetida, de forma inconsciente. Ah, vou tomar um cafezinho com açúcar depois do almoço. Aí todo dia toma café com açúcar depois do almoço. É um vício. Já é escravo. Então, assim, a alimentação, aí a gente fala assim, mas aí tem o jejum intermitente. Vou falar, puxando para minha área. Jefferson, é interessante? Mas sim, porque quando você fica... Aí depende do que quer, a pessoa quer. Ela quer fazer jejum intermitente para estética, né, para ficar... Para estética talvez não funcione muito. Por questões ali, hormonais, de catabolismo. Para saúde pode resolver? Claro que pode. Porque quando fica um período em jejum ali, o próprio corpo, ele tira... Dá tempo de tirar algumas toxinas que ficam ali nas células. Mas eu estava vendo
Inclusive, o mês passado, isso, que nos alimentos naturais, então vou dar um exemplo que eu vi, foi do tomate. Não tinha só ali tomate, alimento natural, vindo da mãe da natureza, criado por Deus, todo saudável, tem a caloria ali saudável, e nos alimentos naturais existe um biocampo de energia, a energia vital do alimento. E tem até o russo lá, que inventou lá chama Photokirlen. Photokirlen é o equipamento. O sobrenome do russo é Kirlen, por isso que chama Photokirlen. Ele inventou um equipamento que, quando tira a foto, pega essa energia vital dos alimentos. Que legal, E cara. aí, olha que interessante. E aí, eu tô abrindo um segredo aqui, né? Uma das coisas que eu uso nos programas. Eu dou preferência, eu dou preferência para alimentos, além de naturais, tem, caraca, velho, é, essa energia vital mais alta. Interessante. Olha que interessante. Então, assim, eu venho dando uma olhada, estudando. São coisas assim que ninguém fala, porque o povo separa a fisiologia, né? Você separou ali nutrição e tal, e é tudo uma coisa só, a gente tem que entender num contexto. Tá tudo ligado uma coisa na outra. E aí, Alex, o que acontece? Então, assim, muitos resultados que eu consigo, eles ultrapassam de forma até engraçada, assim, surreal, a própria fisiologia. Então, vou dar um exemplo assim, para o pessoal entender. Às vezes é para a pessoa ter um resultado em 6 semanas. Tudo calculado ali, alimentação, treino, metabolismo basal, volume e intensidade do treino. A previsibilidade, se ela seguir certinho, em 6 semanas a gente chega naquilo. Quando eu comecei a entender dos alimentos, energia vital, não sei o quê, começava a chegar em 4 semanas. Esse caraca. E muitas vezes, aquilo em primeira instância, eu criei uma crença, falei, ah, mas não é possível, sabe? A crença aí. Aham. Ah, não, mas não tem condição, não. Eu estava um pouco preso ainda na fisiologia. Falei, assim, não, peraí, eu vou fazer de novo isso. Comecei. Então, eu sempre dei preferência para alimentos naturais, né? E assim, como? Não sei. Agora eu te falei assim, as coisas baixas, alimento natural, meu tataravô comendo um alimento natural. E indústria só coloca química. Ah, cá para nós, acho que um leite que está lá, mesmo que seja desnatado, um leite de caixinha, mesmo que seja desnatado, que fala que é saudável, está na prateleira, ficar 6 meses, um leite você tira lá da vaca, sei lá, passou 2, 3 dias, perdeu se vacilar. É Fica verdade. 6 meses lá. Alex, 6 meses? Aquilo, olha o tanto de química que deve ter naquilo. É verdade. Ô Jefferson, esse movimento deve ser um movimento muito gradual, né? Porque assim, quando você vai falando, eu tive, no comecinho do livecast eu tive com a Paulinha, ela é nutricionista, e aí você fala assim, caraca, meu, eu tô fazendo tudo errado, velho. Eu tenho que dar um reset assim, ó, começar de novo, porque a reeducação alimentar, isso que você trouxe é muito, muito interessante, né? A gente olha muito a coisa pelo estado do prazer e pouco realmente pela eficiência que ela tem. Nutrição, foi o que você trouxe, nutrição. É o que eu preciso. Tecnicamente, desde criancinha, nós deveríamos ser criados a nos alimentar baseado em valores nutricionais e não em o que é bom ou o que é ruim, o que é gostoso, o que não é. Porque aí parece que a coisa destoa, né, cara? Tipo, eu como para ter prazer, não para me nutrir. Então eu tô comendo lá uma porcaria que não tá gerando nada no meu corpo, aliás, às vezes tá até gerando uma coisa negativa no sentido de depreciação do organismo. Mas aí eu fico felizão lá e para mim isso é comer bem. Cara, isso é muito complicado, né? Porque eu acho que quando mexe nesse ponto, meu, realmente, se a pessoa ela vai a fundo, a transformação tem que ser muito interna, cara, para ela conseguir realmente mudar o padrão. E até isso me traz um assunto que também não sei como conecta contigo. Como é que entra nessa questão aí? Aí a questão das pessoas que são veganas, que são vegetarianas, carne. Como é que você vê esse contexto de uma forma geral? Faz diferença? Não faz diferença? Como é que é pra ti? Não, é porque às vezes
é um meio que ela se adaptou. Lembra que a gente tem uma programação, né? E a interpretação que ela tem daquela programação é ser vegano, tudo bem. Então, assim, ó, para a mente não tem certo ou errado, tem adaptado. Ponto. Perfeito. Né? Aí, assim, de repente a interpretação dela, por exemplo, eu gosto muito de carne, como muita carne, né? Até hoje eu comi muita carne. Só que aí que começa, eu comecei a mudar meu, cara, eu comecei a mudar meu pensamento assim, de uns 6 meses pra cá, viu? Sabe, começar a diminuir essa carne. Por quê? Tem um motivo, Jefferson. Aí eu comecei e falei assim, ah, cara, gado, eles matam muito gado, aquela coisa, bota muito hormônio. Então eu começo a ir para um pouco mais, voltar mais ainda, que eu já volto ali. Eu te falo que 90% da minha alimentação, ela é 100% natural. Que cem legal, por cento cara. natural. 100%. E Alex, cara, eu não fico doente. Eu não fico doente. Não fico. Né? Algumas, o que aconteceu algumas vezes comigo é o ambiente baixar minha vibração. Tá. E você sabe se ficar. Eu sei quando a gente sente, né? a- Quando a gente tem essa questão da consciência mais expandida ali, a gente sente algumas coisas, sabe de onde que veio. Ambiente, às vezes pessoa que você conversou. Então, o meu ponto é muito essa questão de energia. Eu venho trabalhando de forma muito intensa nisso também. Mas voltando para essa parte alimentar, então, assim, tem pessoas que se sentem bem fazendo jejum. Então, eu acho que tudo é válido a partir do momento que fortalece o seu lado espiritual. E a Perfeito. pessoa ela vai descobrindo isso no processo. Igual eu tô te falando, pô, como carne, e muita carne há 20 anos. E do nada, de 6 meses para cá, eu começo a pensar em diminuir a carne. Então, assim, não é o meu padrão. Quem tá, às vezes, ali batendo no meu padrão, às vezes é a consciência, né? A nossa presença, a nossa essência. Jefferson, diminui um pouquinho essa carne. Porque, galera, se a gente parar e ouvir, a gente tem as respostas para tudo. O problema é que a gente não para, né? A gente só quer pedir, a gente só quer pelo pensamento acelerado, tá aqui pensando que tem que acordar amanhã cedo, aí chega amanhã cedo pensa na hora do almoço. A gente não para sentir, para perceber. Quando você para sentir, para perceber, as respostas vêm de tudo. Não precisa ficar Sim, fazendo esforço. é verdade. É verdade. É uma coisa muito interessante isso e às vezes muito difícil de ser compreendida, né, Jefferson? Porque leva até o taoísmo, né? É a ação da não ação, né? Você relaxa, solta e flui a ideia. Você quer saber a ideia, você não tem. É o famoso branco, né? Mas aí é que é interessante esse ponto, porque quando a gente vai começando a perceber, em termos desse estado de consciência, a gente vai realmente percebendo que somos criados à imagem e semelhança da fonte criativa. Só que aqui é muito louco porque a gente tem que perceber se a gente não projetou uma forma humana na fonte criativa. Porque, peraí, quando eu falo a imagem e semelhança, eu estou falando aqui do meu físico? Ou será que eu estou falando do que realmente faz a diferença? Porque eu lembro que às vezes a gente fazia os treinamentos, a gente trazia uma questão que, por mais que seja uma pergunta simples, vai fazer as pessoas pensar. Você, tipo, é uma essência que tem um corpo ou você é um corpo que tem uma essência? Ou talvez trocando as palavras, você é um espírito que tem um corpo ou você é um corpo que tem um espírito? Você se vê como um ser físico ou como um ser espiritual vivendo uma realidade física? Porque o físico existe. Eu tive um problema no começo, porque antes do processo de autoconsciência, eu era extremamente materialista, mas não no sentido de valorizar, mas para mim era real o que eu via. Sim. Aí eu comecei a estudar, fui para outro extremo, Jefferson. Aí larguei totalmente a realidade material, entendeu? Conectei de tudo. Cara, chegou um ponto assim que as coisas estavam fluindo, mas tinha coisa que estava meio que capengando, mas é porque não olhava, cara, não olhava. E aí você vai entendendo que tem um equilíbrio, porque, pera um pouco, nesse sentido, até a matéria também faz parte de um campo espiritual. É como você trouxe, é tudo a mesma coisa. Conexões mais densas e mais sutis. E aí até me lembro o que você estava falando, porque eu fui intuindo que parece que quando você vai fazer uma gestão emocional e vai ficando mais leve,
no sentido de conseguir canalizar um pouco algumas emoções, parece que isso reflete na alimentação. Tipo, eu acho que aquela pessoa que é mais densa, ela tá cheia de mágoas, ela é mais raivosa, ela é uma pessoa que parece que carrega um peso, ela parece que precisa mesmo de uma coisa mais densa, de um bifão, de uma carne, de um negócio ali. Mas parece que outra pessoa vai encontrando uma leveza, parece que é o que você falou da frequência, né, cara? Parece que você consegue. Eu vi uma coisa uma vez, nós somos seres que retemos energia, né? Desenvolvemos energias e doamos energias. E esse equilíbrio que você falou, não fico doente. Pô, cara, faz todo sentido, porque, primeiro, você tem uma vida extremamente ativa. Segundo, você tem essa gestão emocional. E isso te segura no sentido de preservar uma energia poderosa, que com certeza vai ter um impacto muito grande na imunidade do teu corpo, né? E assim, cara, é muito engraçado, porque sabe aquele dia, não, eu sei que eu não vou ficar. Não, não, eu sei, eu sei. Então, assim, é muito, sabe aquela certeza de você só saber e pronto? É muito engraçado. É assim. Então, e tem muita coisa que acontece que às vezes faz eu criar uma reflexão. Que eu fico muito. Eu gosto de ficar pegando a consciência e colocando ela para brigar com a mente. Consciência, presença contra os padrões mentais, né? Então é aquela coisa, abrir aqui o capetinha e o anjinho. E aí eu começo a observar, igual, por exemplo, começa a vir muito pensamento acelerado, aquela coisa toda, né? Pensando, pensando. Aí eu paro e fico observando. Paro, só observo. Eu paro, observo minha mente. A vozinha, a vozinha, a vozinha. Não faz isso, não faz aqui, não, não, deixa eu fazer amanhã, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Cara, aí ela vai e cansa. Acho que aí fica puta, né? Que eu tô só ouvindo ela, então dando entre ela, vai e cansa. E aí eu vou matar uma charada aqui, que a galera fica assim, ó, foco, disciplina, constância, tem que treinar isso, tem que treinar aquilo, não sei o que, não sei o que, fica se matando, velho. E uma coisa melhora todas as outras. Se a pessoa aprender a ficar em estado de presença, estado de consciência ali, estado de contemplação, todas as outras vão ser resolvidas. Então, assim, por exemplo, sei lá, vou dar um exemplo aqui. Eu até dei uma olhada num livro aqui, Procrastinação. Estava dando uma olhada. E aí eu tinha lido esse livro já, e aí eu dei uma folheada nele esses dias para trás, só que com outro olhar. E na verdade, Alex, tudo, tudo, quando se fala em foco, disciplina, constância, porque tem um monte de gente que fala um monte de merda. Vou te ensinar a ser uma pessoa mais focada. Vou te ensinar a ser uma pessoa mais disciplinada. Vou te ensinar a ser uma pessoa mais produtiva. Tudo isso se resume no único ponto: desacelerar o pensamento da pessoa. Porque ela não consegue ser produtiva, porque a mente está ali, blá blá blá. Ela não consegue ser focada, porque a mente está blá blá, tirando o foco dela do presente para ir para as outras coisas. Ela não consegue ser disciplinada, porque ali ela olha a alimentação e fala, a mente vem e fala para ela, começa a aparecer um monte de imagem na cabeça dela de doce, começa amanhã, hoje você pode. Então o problema não é o foco, não é a disciplina, não é nada disso. Isso é só a tampa da parada. Agora, Nossa, você pega uma pessoa dessa e traz ela para o estado de presença, acabou. E quando eu entendi isso, deu vontade de pegar, aqui, pelo menos sem brincadeira nenhuma, uns 60 livros e falar assim, que bosta, para que eu li isso tudo? Falando, é foco, disciplina, hábito. Ah, foi interessante, eu tive um conhecimento ali. Mas quando eu entendi que eu poderia pegar esses 60 livros e resumir em uma só coisa, aprenda
a ficar em estado presente. E aí tem uma parte na Bíblia que, pô, famosíssima, que fala: vigiai e orai. O que que significa isso? Vigiai. Vigie a sua mente, os seus pensamentos. E orai. Estado de presença. Isso é bíblico. Eu falei assim, cara, gastei tantas horas lendo 60, 70 livros de foco, de disciplina, de constância, de mudança de hábito. E na Bíblia já está explicando. Ainda perguntei pro Daniel. O Daniel é um pastor evangélico e brother meu. Ele é meu mentor. Que legal, cara. Aí ele foi, ele falou assim, Jefão, tem uns discípulos? Eu falei assim, tem, quem tem? Você já viu Cristo falando assim, ó, lê aquele livro lá que você vai... Eu falei assim, caraca, velho. Lê aquele livro lá que você vai ser mais focado. Ó, pra você ser disciplinado, você vai ler isso. Ó, pra você ter fé, você vai ter que ler esse aqui. Quando? Só para os discípulos ler livro ou alguma coisa. Falei assim, porra. Aí dessa época pra cá, eu segurei bastante. Eu não leio, né? Leio para um conhecimento ali padrão, né, da mente humana, até porque a nossa mente é uma máquina adaptativa para fazer a gente adaptar nessa terra aqui e tirar o melhor dela. Então, esse conhecimento aqui, eu vou investir nele ainda, mas quando você começa, que você entende o jogo, que aqui, por mais que você estudar, por mais que você estudar, você vai conseguir apenas 1% de todo o conhecimento do universo, cara, 1% de todo o conhecimento do universo. E quando você está em estado de presença, e quando você está em estado de presença, você está no Pai, e o Pai detém de 100% de todo o conhecimento do universo, aí que eu pensei, uai, eu não sou trouxa. Eu vou ficar aqui batendo cabeça e dando atenção mais aqui, eu vou vir para cá. Porque aqui eu tenho a conexão com algo imensurável. Ou seja, e qual que é o. Isso é bíblico, né? Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ou seja, sair dessa aceleração e vir para o estado de presença, de consciência, estar ali em sua centelha divina, que é a mais fala. Então, assim, tem vários nomes, mas resumindo, fica em estado de presença. Que o jogo está aqui. Aqui você consegue qualquer coisa. Você consegue mandar aqui. Então, assim, a mente, ela é uma ótima funcionária, mas ela é uma péssima patroa. Cara, tipo, é muito interessante, porque é legal isso, né? A gente vem de campos diferentes, mas na verdade são muito iguais. Muda só a metáfora da nossa atividade. Porque eu fui intuindo isso um tempo atrás também. Eu fui começando a perceber que, lógico que a questão do foco, de procrastinação, tudo isso são questões interessantes, mas eu logo comecei a observar que, na verdade, esses problemas em si, eles não eram causa, eles eram efeitos. Porque é interessante e até meio esquisito isso, porque a pessoa que tem algum tipo de vício, vamos colocar assim, vai, a pessoa, sei lá, todo dia ela come um brigadeiro. Pô, ela é disciplinada em fazer aquilo que ela não quer. Então, na verdade, o problema dela não é disciplina. Isso tem mais a ver com gestão da atenção do que disciplina em si. Mas aí entra um ponto interessante que você falou, porque eu acho que quando você começa a entender o funcionamento da mente, e você entende principalmente que o cérebro ele atua em alta performance quando ele está num estado de tranquilidade, então daí vem-se uma aprendizagem que a gente teve, que foi assim, a gente talvez cresceu vendo as pessoas despirocarem quando tem problemas. E aí você começa a achar que isso aqui é um condicionamento que é uma regra. Se eu tenho um problema, eu fico despirocado. Mas se você traz isso para a lógica, fala, cara, mas espera um pouco. Se eu tenho um problema, vamos pensar que seja lá qual tipo de problema seja esse, você tem uma equação para ser resolvida. Pô, que sentido lógico tem você pegar todo o seu equipamento e jogar uma carga de estresse nele e sobrecarregar o sistema, sendo que, na verdade, você com o sistema
solução aparece. E aí é que é a questão, porque não é que o poder da intenção ele é muito profundo, mas isso aqui mexe com uma crença que você tem trazido muito aí. E é muito difícil para o ego entender a crença de que nós não somos os nossos pensamentos. Nós somos o que está, vamos dizer assim, por detrás desses pensamentos. Mas se a gente quiser pensar o que nós somos, que não é pensamento, já deu errado. Porque não é de pensar, é de sentir. E aí chega um ponto. Porque o que eu fui intuindo, Jefferson? Eu comecei como coach. Aí a pessoa chegava para mim e falava assim, tá, eu tô aqui no estado A, eu quero ir pro estado B. Pô, cara, você começa a estudar, você percebe o que é. Volta pro assunto do que você já trouxe aqui. Cara, se a pessoa tá na frequência A, resultado A, se ela quer o B, na verdade, eu não tenho que me preocupar em como é que eu vou gerar todo o caminho com ela. Eu só tenho que entender como é que eu ajudo ela a elevar a frequência. Porque se eu ajudar ela a elevar a frequência, ela descobre o resultado, ela descobre o caminho. Porque tem muito mais a ver com crença interna, né? Porque aí é aquela coisa, a pessoa chega para ti, por exemplo, um exemplo mais comum, ela chega querendo emagrecer com a crença de que não consegue emagrecer, esquece, vai se sabotar. Mas na verdade não é que bem quer se sabotar, porque aí é que entra o que você falou. Pô, a autossabotagem nesse sentido, ela na verdade seria um resultado de um conflito interno. Uma parte dela quer uma coisa, outra parte quer outra. E isso aqui está gerando o que a psicologia chama de uma dissonância cognitiva, que ou seja, em termos de elevação de frequência, vai baixar o padrão e ela não vai conseguir se sentir na melhor frequência que está. Mas acho que a partir do momento que ela vai tomando consciência do poder que nós temos sobre nós mesmos, e aí, para mim, entra muito forte a questão do processo terapêutico, Jefferson, porque eu fui observando que, na verdade, o processo terapêutico ele pode ser visto como um alinhamento energético. E muitas vezes a pessoa ela traz um problema, no meu caso, ela trazia um problema X, e a solução daquele problema X era simplesmente deixar o problema X fora de foco. Por quê, cara? Porque ela estava tão travada naquela ideia, e aquela ideia tinha virado para ela um gatilho daquilo que ela não conseguia transcender. Então, o que a gente gerava muitas vezes? Tirava o foco disso daqui, levava o foco para uma área que ela conseguia transcender, potencializava a energia, alterava a percepção e depois trazia ela para a situação de novo. Ela já vinha com outro olhar. Mas fundamental, eu acredito, cara, para qualquer tipo de movimento que a gente vai fazer é essa interação da mente mais tranquila, cara. Como isso que você trouxe é poderoso, Jefferson. E assim, a galera entende muito foco, né? Ah, o que que é foco? Foco é energia direcionada para um ponto específico. Ponto, né? Então, quando a gente fica pensando em alguma coisa, aquele pensamento, ele é a semente. Só que é o seguinte, na minha área, por exemplo, as meninas que ficam já pensando no resultado. Então, o foco dela está no resultado. Se a energia dela, que é o foco é a energia direcionada para um ponto específico, se a energia dela está no resultado, está no futuro, olha que interessante. A hora que aparecer um brigadeiro à frente dela, ela não tem energia suficiente para vencer o brigadeiro. Por quê? Porque o foco não está aqui no estado de presença. Está lá no futuro. Ela quer emagrecer. Ai, meu Deus, eu preciso emagrecer. Então fica aquela coisa. O foco está direcionado para o lado errado. Lá na frente é só a intenção. O foco tem que ser totalmente voltado para o agora. E aí eu cito até o exemplo do leite. A gente coloca o leite para poder ferver. E aí você fica ali. Ferve leite. Ai, meu Deus, eu tenho que trabalhar. Ferve leite, ferve leite. O leite não vai ferver. Por que o leite não vai ferver? Porque você está gerando ansiedade ali. Coloca o leite, que é a intenção. Qual que é a intenção? É o leite ferver. Coloca o leite lá que vai ferver. Foca lá, por exemplo, no copo que você vai pegar e vai colocar lá em cima da mesa. Foca no presente, ali no agora. Esquece o leite. Então, o que acontece? E aí, se a gente pega isso aí, eu não sei se você conhece a tabela de consciência e emoção de David Hawkins. Se a gente vai lá e olha a ansiedade, estado vibracional da ansiedade é baixíssimo. Então, quando a gente pega lá a tabela de David Hawkins, nível de consciência de David Hawkins,
existem dois tipos de ser humano. Existe o ser humano que estão numa vibração acima de 200 Hz, que já estão co-criando ali a sua realidade, ela já consegue ter um pouco de domínio ali sobre a própria programação dela e criando a realidade dela que vem da programação. Beleza. Então ela está, de certa forma, em um estágio de expansão. E aí existem as pessoas que estão abaixo ali de 200 Hz, que são as pessoas que estão em estágio de autodestruição. E elas não destroem só elas. Elas destroem elas e quem está em volta delas. E a realidade delas. Cara, e aí isso não se fala muito. Então isso é uma coisa que eu uso muito pro dia a dia, coloco no empreendedorismo, coloco muito no processo de emagrecimento, né? Ou quando a pessoa quer aumentar a massa magra, enfim, isso é a base de tudo. Você entender qual frequência que você está vibrando. Porque não existe você construir uma realidade que você quer vibrando baixo. Então, assim, e a pessoa que ela quer construir a realidade, ela tem que entender que ela tem que subir os níveis vibracionais dela. Sim. Senão, ela não vai conseguir construir nada. Então, ela pode pegar o melhor, sei lá, o melhor curso de gestão e fazer. Ela pode ser, ela pode ser pica num monte de área, mas se ela não souber ter autogoverno das suas emoções e subir a sua vibração, ela não tem como construir nada. Sim. Cara, é interessantíssimo isso, né? Porque esses estudos eles vão começando a trazer pra gente uns insights muito legais. Eu lembro quando eu comecei a ver a questão da mente, e aí eu lembro que na época o slidezinho era simples assim, Jefferson. Futuro, imaginação. Passado, lembrança. Só o que existe é o presente. Só que aqui tem uma coisa interessante. Porque a mente cognitiva, ela só vive no futuro e no passado. A mente que vive no presente é a mente emocional. Então vem uma questão do tipo, você não precisa pensar no que você está sentindo agora para sentir. Você pode tomar consciência, mas você já está sentindo. É por isso que olha que interessante, quando a pessoa está muito acelerada, ela fica reativa. Porque é exatamente o que você falou, ela desconecta. E aí tem uma coisa interessante quando a gente vai falar de metas e objetivos, porque de uma certa forma a gente percebe que o que a gente constrói é o ambiente, o resultado flui. E quando eu estou muito focado no resultado, eu pulo uma etapa, que é o que você falou. A pessoa está com o foco lá na frente que ela vai emagrecer, só que ela está dispersa do brigadeiro que está aqui agora. Então ela tem uma dissociação nesse sentido da construção da energia. Eu acho que aí sim a gente começa a entender os funcionamentos ou as funcionalidades das nossas mentes. Porque uma vez que eu consigo projetar um objetivo lá na frente, e olha que interessante, abrindo um parênteses aqui, porque muitas vezes é o medo e a dúvida que leva a pessoa para o estado de ansiedade. Porque quando ela está confiante, ela entende o processo. E aí ela cria todas as circunstâncias e o resultado se manifesta. E isso é extraordinário, porque é exatamente essa questão de sair do processo de ansiedade e perceber, cara, o que eu tenho que gerar? Porque, de uma certa forma, eu demorei muito, Jefferson, para entender aquela questão que dizia assim, o foco ele tem que ser em resultados a longo prazo. Aí eu falava, cara, como assim, meu, resultados a longo prazo? Eu não conseguia entender que, de uma certa forma, quando a gente fala de foco e objetivos a longo prazo, você está falando de uma construção maior, porque, obviamente, ela vai ter muito mais energia canalizada. Só que aí conecta com aquela outra questão que fala assim, você é do tamanho dos seus sonhos. Ou seja, aqui volta para o meu processo de crença de novo. Porque muitas e muitas vezes a gente vê as pessoas não exercendo aquilo de melhor que elas têm, simplesmente por não acreditar na própria potencialidade, simplesmente porque não se deram a permissão, cara, de começar esse processo. Eu acho que tem uma diferença muito grande em você ser bom numa coisa e você se fazer arrogante por conta disso. E você ser bom numa coisa e dizer o seguinte, olha, eu sou bom pra caramba nisso e você também pode ser bom no que você quiser. Porque aqui eu sou inspiração, eu não sou comparação. Isso muda tudo, cara.
Porque você vai tendo a confiança de, aí sim, uso a minha mente racional e projeto. Cara, o que eu preciso construir? Pô, eu quero construir algo que vai 2 meses, tá? Mas o que eu construo desse algo de 2 meses em um mês? O que eu construo desse um mês em uma semana? Qual que é a minha tarefa hoje? E aí é aquela coisa. O foco é em cada dia. Só que entra uma questão que até vem muito da física quântica, que me faz lembrar o Hélio Couto também, você já deve ter visto o professor Hélio Couto, que é a questão do desapego do resultado. Por quê? Se eu não me desapego do resultado, como que eu me conecto com o processo? Exatamente. Cara, e você falando do desapego, né? Não só foi, e ainda, isso me pega muito ainda, né? Que fala o soltar. Então, às vezes, cara, eu me pego prendendo as coisas. E aí eu demorei a entender também que o desejo de ter algo gera um sentimento de que você não tem. Olha que doido. E se gera um sentimento de não ter, é o quê? Escassez. Exato. Então, quando você começa a entender as leis universais, cara, eu parava e falava assim, que loucura, porque é tudo muito perfeito, tão perfeito igual a gravidade. Se eu soltar, vai cair. A gente não tem dúvida disso. É tudo muito sincronizado. As leis do universo são todas perfeitamente sincronizadas. E aí, às vezes, eu fico questionando, assim, cara, por que não ensinaram isso pra gente? Porque aí eu falava assim, cara, será que tem um jogo por trás aí que não ensinaram isso pra gente? E se a gente for olhar, e eu lembro quando eu questionei, que não sei dessa época, mas na minha época me ensinaram que a menor partícula que existe era do átomo. O átomo é a menor partícula que existe. Cara, quando eu fui entender e estudar física quântica, e de cara já entendi que dentro do átomo tinha um monte de processo ainda até chegar lá no vácuo quântico, falei assim, aí já fiquei grilado até com as escolas. Sim. E aí a questão, deixa eu te fazer uma pergunta agora. A questão é, porque, na sua opinião, por que essas informações que de fato teriam que estar, vamos colocar aí, ao meu ver, com acesso a todos, e muitas vezes muitas pessoas não têm esse acesso? O que você acha disso? Eu já refleti muito sobre isso, sabe? Já refleti, primeiro, se isso era tudo uma conspiração para manter as pessoas mais adormecidas mesmo. Mas, sinceramente, o que me faz mais sentido é pensar que, de uma certa forma coletiva, a gente tem uma evolução que é. Vamos pensar que, se talvez metaforicamente a gente pensasse na idade do universo, na idade da Terra, na idade da nossa evolução, talvez a gente devia ter uns 10 anos, a gente está aprendendo. Então, eu acho que. Porque é uma coisa interessante, Jefferson, porque se você observar hoje, você já faz esse movimento. A partir do momento que eu tenho esse estado de consciência, hoje é muito difícil alguém me segurar. Muito difícil. Então, assim, eu não acredito que seja um complô, mas eu acredito que seja uma falta de consciência coletiva. Eu acho que trabalhadores como você, que são guerreiros da luz, eu vou colocar assim, tá? Porque quando uma pessoa ela vem te buscar para fazer uma tatuagem, ou para fazer uma tatuagem, para fazer um trabalho com o corpo dela, ela tem um ganho que é muito, muito maior. Eu tenho certeza que muitas pessoas já olharam para você e falaram, cara, quando eu vim te procurar, eu jamais imaginava que a minha vida ia se transformar totalmente assim. Porque você esse boom que você faz, cara, você deve ter noção disso. Tipo, você não só ajuda essa pessoa, como você muda a família dela, você muda a forma como ela se relaciona com as pessoas. Cara, você faz um impacto na vida dessa pessoa que é gigantesco. E aí é onde eu trago para você. Eu vejo que hoje muita gente está trabalhando dentro disso. Eu acho que nós somos, somos percussores de uma nova época. Por isso que a gente enfrenta tantos desafios assim. Mas a tendência é que, com certeza, cara, daqui algumas gerações, porque eu gosto muito do documentário do Efeito Sombra, não sei se você já assistiu o Deb Ford, extraordinário, e ela fala o seguinte, eu sei que na minha jornada eu não vou conseguir resolver tudo,
Mas a minha missão é só direcionar para o caminho certo, para que as próximas gerações possam vir e dar continuidade a isso. Porque eu acredito que no mundo ideal, exatamente quando a gente começar a escolinha, a gente não vai focar tanto nas coisas cognitivas do QI, mas a gente vai começar a trazer uma questão de uma visão de autoconsciência, de inteligência emocional, de vendas, de empreendedorismo, de questões que libertam as pessoas e não fazem com que elas sejam só ferramentas do sistema. Porque, infelizmente ou felizmente, parece meio cruel, mas, cara, se você desperta, você cria teu sonho. Se você não desperta, você trabalha pro sonho de alguém. Às vezes acontecem as duas coisas juntas e tá tudo bem, porque o que importa é a pessoa ser feliz. Mas eu acho que nesse sentido, hoje a gente tem a liberdade. A gente tem a liberdade. Pensa uma coisa. Esse conteúdo que a gente está trocando aqui, volta, tipo, sei lá, uns 10, 15 anos. Quanto que custaria para uma pessoa ter acesso a isso que a gente está falando aqui? Porque cá entre nós não é nada novo. É. Então, hoje está aqui, ó, tá aberto. A gente está aqui trocando uma ideia e quem está conectado com a gente aqui com certeza está tendo insights. E, cara, isso é um passinho. A gente nunca pode ter a noção daquilo que a gente está falando, como que pode afetar a vida de alguém. Às vezes a gente está falando uma coisa que para nós é tão óbvio, cara, para a pessoa é o clique que ela estava precisando para conectar as informações e fazer uma grande transformação. Então eu acho que é uma falta de consciência coletiva. Mas devolvo a pergunta para ti, e na tua percepção, como é que você vê isso? Cara, assim, ó, se pegar lá na época dos Neandertals, aquela coisa toda, que era tudo muito bagunçado, né? O cara ia lá, batia pedaço de pau na cabeça da mulher, estupava aquele negócio todo. Era muito, muito animal, aí depois veio a igreja, e teve um pouco de controle nisso, né? Ela meio que segurou essa turma. Foi quando nasceu, né, os 10 mandamentos, depois os 7 pecados capitais, aquela coisa toda. E aí, não sei, eu acho que eu penso assim, eu acho que meio que a igreja, ela meio que quis o poder só para ela. E até entendo, porque dependendo para quem caísse isso, o cara tinha poder para fazer o bem e o mal aí. Provavelmente. Então, assim, eu acho que isso aqui é meio que assim, ó, isso aqui são as leis da Terra. Isso aqui vocês têm que cumprir isso aqui. Agora, agora as leis espirituais, universais, para vocês serem, de certa forma, expandidos, isso aqui, deixa aqui. Isso aqui não vai ser para todo mundo. Então, eu tenho meio que tenho essa visão. Só que aí agora isso, pouco a pouco, tá vindo à tona e, assim, e cabe a nós, né, que vem já expandida a consciência, e levar isso para o restante da turma. Porque creio eu que a igreja ainda vai continuar sendo da mesma forma. Apesar que elas vão se atualizando. Há algum tempo atrás, eu lembro que eu perguntei minha tia assim, ó. Porque eu lembro que eu era pequenininha, ela não podia cortar o cabelo. Ela era de uma igreja evangélica, nem sei lá qual que era. Mas não podia cortar cabelo, não podia ter televisão em casa. E eu questionei, né? Já tava nessa vibe. Falei assim, tia, mas por que que quando eu era pequeno, lá que tinha 15 anos, sei lá, você não cortava o cabelo e hoje você faz parte da mesma igreja e hoje pode. O que que mudou? Porque a Bíblia é a mesma. Eu sempre fui questionado, há X anos atrás, né, há 20 anos atrás, não podia. Por que que hoje pode? Se a Bíblia é a mesma. Ela engoliu fundo e, tipo assim, não tinha resposta, pô. Cara, mas isso que você está trazendo é muito interessante, porque eu acho que foi uma das primeiras coisas que eu comecei a questionar quando eu comecei a refletir. A primeira coisa, assim, é aquela coisa, tipo, você conhece uma árvore pelos seus frutos. E eu tive uma coisa que me embasou muito assim, ver os resultados. Então, tipo, um exemplo simples, tá? Você pega, de repente, num conceito popular, de repente, se eu vou lá e faço uma coisa errada, vamos pensar que putz, eu posso estar sendo influenciado por um mal, por um demônio, por qualquer coisa do tipo. E o mal, nesse sentido, ele, pela visão materialista, ele tem que ser combatido. Aí você volta na história, cara. Você vai vendo as próprias evidências que, tipo assim, elas são... A evidência passa a ser incongruente com o que é colocado sobre a evidência. Você volta lá para o último momento de Jesus. O último momento dele. Qual foi a palavra que ele disse?
quando ele estava lá na cruz e estava lá no final do processo dele. Ele diz assim: Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Ele não fala em nenhum momento assim: Pai, estão todos amaldiçoados aí pro inferno, porque você acha que ouviu comigo. Se eu vou lá e mato uma pessoa hoje, e estavam matando o filho do homem diretamente, representante, esses daí tinham que estar queimando até hoje, velho. Nunca mais vai sair de lá. Mas não, ele fala assim: Pai, perdoa, pois eles não sabem o que fazem. Então ele não via a maldade, ele via a inconsciência. E aí eu comecei a refletir por esses parâmetros, cara. Pô, por que, que ele não fundou uma religião? Será que talvez ele tinha a ideia de que se ele fundasse a religião A, ele ia separar o B? E ele não queria separar ninguém, então ele falava de amor. E aí o que, que foi criado em cima disso? Que aí entra no que você está falando, e com certeza tem influência. Porque eu digo que o que você trouxe conecta muito, porque eu acho que quando a gente começa a questionar, Jefferson, a gente começa a realmente refletir, porque isso tudo influencia naquela ideia que a gente vai ter sobre a divindade. E o problema, vamos ser polêmico aqui, se a gente for pensar, vamos pensar uma coisa que a gente aprende assim, chamada Self 1 e Self 2. Self 1, mente cognitiva racional. Então, como você dá uma definição do Self 1? A gente vai dizer que o Self 1 ele não é exatamente a mente cognitiva, mas ele é o centro direcionador da mente cognitiva. Então ele é racional, ele é linear, ele é analógico, ele tem toda uma questão. Quando a gente vai para o Self 2, que é o emocional, a gente tem nossa essência, nosso eu superior, toda a questão da bondade, da amorosidade, transcendência. Então, uma coisa aqui já tem um grande conflito. Porque se nós fôssemos atribuir um gênero à divindade, a divindade teria que ser mulher. Porque faz muito mais sentido ela se conectar com o feminino do que com o masculino. Mas, de uma certa forma, a gente percebe que tanto o feminino quanto o masculino, querer colocar um gênero para a divindade é querer projetar uma forma humana em Deus. E aqui já tem um problema. Porque isso vai começar a vir com uma cadeia de eventos, que aí você vai, pô, se é Deus, aí é aquela coisa. Eu lembro que tem uma música que eu gosto muito, inclusive, é uma música evangélica. Eu gosto muito dessa música, mas o começo dela tem um erro que é assim, putz, cara, é um erro assim, é um erro de consciência, cara, porque ela começa dizendo assim: tem ciúmes de mim. E aí, pera um pouquinho aí. Deus tem ciúmes de você? Como assim, cara? Deus tem ciúmes de você? Se Deus tem ciúmes, o que é ciúmes? Medo de perder o lugar que eu tenho na vida do outro. Ô Jefferson, como que, como que assim? Como que explica isso, cara? Entende? Então, acho que é uma Cara, questão. tem muita coisa assim que eu acho que a gente vai descobrir ainda. E, eu lembro que quando eu fui ler o livro do Hélio Couto, a primeira vez, eu não estava na frequência. Então eu acho, e por que eu estou trazendo isso? Porque eu acho que tem coisas que a gente só vai entender de fato quando a gente estiver na frequência para entender. Aí, Então, então, às vezes eu paro e fico assim, caraca, velho, se eu fosse ler esse livro aqui, há 2 anos eu não entender nada. É igual eu peguei um do Thomas Campbell lá, da NASA, do Mário Jorge. Cara, tem hora que eu paro nele ali, eu olho e falo assim, peraí, calma, calma. Não sei se você leu ainda, mas tem hora que eu paro, cara, e analiso, e tem uma parte lá que fala que essa projeção que a gente tem da realidade, ela é fictícia, né? Ela não é real. E aí eu falei assim, como assim não é real? Só que a argumentação dele e os estudos, cara, aí eu já veio na minha cabeça assim, peraí, antigamente veio a televisão, né? Lá, preto e branco. Aí as coisas foram evoluindo. Foram evoluindo. Então, por exemplo, hoje você vai no cinema, você toma um susto. Então, a sua mente ela não sabe o que é real, o que não é. Você vai tomar susto, você vai sentir ele, sei lá, se emocionar. E aí depois eu lembro que veio aqueles óculos que você coloca aqui, celular. Cara, aquilo ali, se você vacilar, você fica ali e não, nem esquece. E aí agora tem um metaverso. Então, o que é, eu falo assim, cara, cada vez
cada vez mais a mente humana parece que ela quer copiar uma certa realidade. Então, ó, criando realidades. Beleza. Aí eu parei e questionei, mas é de fato, será que tudo isso aqui é real? E aí, cara, o livro ele começa a fazer a gente questionar isso. Aí eu fui e falei assim, não, peraí, calma, fecha o livro, marca a página, e depois, no momento certo, você vai ver ler isso aqui, porque é muito forte. É muito forte. É muito forte. Então você começa a questionar, assim, ainda não está no ponto de eu questionar isso aqui. Porque se eu for É, questionar, de fato o que tem ali é um trem absurdo, é um trem surreal, que faz você começar a olhar as coisas de forma diferente. Até a questão da interpretação, tem um ponto lá que ele fala que o nosso pensamento, ele não vive na cabeça, né? Na mente em si. O que existe é só digamos, uma anteninha, um decodificador de onda que vem do externo, a gente decodifica e tem uma interpretação sobre. E eu falava assim, caraca, velho. Então existe muito todo um louco, né? movimento, existe todo um jogo atrás do jogo, que se a gente de fato para e pensa, rapaz, Ó, dá pra dar umas você viu que bugadas. a gente tá aí, sei lá, acho que 1h45 de live já, né? Foi um estado de flow, fluido, sinceramente, assim, dava só pra estar começando, viu? Porque, putz, agora que eu quero jogar uma reflexão pra você. Você chegou a ler o Caibalion? Li. Pega a primeira lei E, do ó, deixa Carvalho, eu que é a lei completar. Pode lá. Ó, vou deixar eu só completar. Eu li. Ele é 1 ano e meio atrás, mas não estudei. Ele tá até Tá. aqui, ó, para mim poder isso, porque tem uma grande diferença, né, de ler e estudar, galera. Vocês que E aí eu li, porque eu queria, mas aquele livro não é de ler, é de cabeceira e de nunca mais ser tirado da cabeceira. É bem isso mesmo. Porque pega só a Nossa, primeira lei. Pega deixa o eu pegar princípio meu do carregador mentalismo. aqui, Rapidex. Nossa, meu carregador. Vai acabar a bateria. Pode pegar. Você tá me ouvindo aí? Tô. Que eu vou falando contigo aqui. Pega a primeira lei, que é a lei do princípio do mentalismo. Tudo é mental. Se você pegar só a primeira lei do mentalismo e entendendo que toda a realidade externa, na verdade, ela é uma projeção mental, e você colocar a teoria da física quântica dentro dessa projeção, você vê que encaixa perfeitamente. Porque pensa uma coisa, Jefferson, que interessante. Quando a gente pega o princípio do mentalismo, nada físico é físico. Então, na verdade, isso daqui não é uma xícara. Isso daqui é só uma ideia. Em essência, isso aqui é uma ideia. E aqui é que o bicho pega, porque veio uma pergunta que é bem filosófica e bem profunda. Nós estamos na realidade ou, na verdade, é a realidade que está em nós? Porque pensa uma coisa, se existe leis Meu como querido. lei de equivalência de Isso forma, como aí. traz a Cabala. Você pega a lei da atração, normal. Tudo bem? E se você pegar essas leis, cara, e você começar a observar, espera um pouquinho aí. Como é que eu posso pensar em alguma coisa e começar a gerar uma manifestação natural e canalizar isso para perto de mim? Porque isso transcende a lógica. Mas ao mesmo tempo, eu só poderia fazer um movimento desse se o que está fora tivesse conectado com o que está dentro. Aí você volta lá para os alquimistas lá. E o que está em cima é o que está embaixo, e o que está fora é o que está dentro. Então, na verdade, é uma coisa só. Só que isso buga a nossa mente, porque o ego, ele se dissocia e nos dá a noção de separação. Daí vem, lembra quando a gente estava falando da questão do planejamento, do foco, da ansiedade? Como você Aham. bem trouxe. Eu só tenho naturalmente por desejo de querer aquilo que eu não tenho. E tá tudo bem, porque talvez, Jefferson, quando a gente manifesta uma nova ideia, eu tenho um processo criativo. Pô, eu quero construir uma xícara. Pá, eu dou a forma, xícara, beleza. Só que a partir do momento que eu tenho essa ideia, é aí que muda toda a frequência, porque eu desconecto dessa ideia e começo a criar o processo. Só que se eu tiver dúvida,
eu gero o que o Hélio Couto chama de efeito Zenão. Eu fico travado na criação, só que toda vez que eu penso no que eu quero, eu emano a falta do que eu tenho. E aí é onde ferra todo o processo. Porque se tudo está conectado, é lei de causa e efeito, cara. A partir do momento que... Qual a nossa maior comunicação com o universo? Você já trouxe isso pra gente. Em outro termo, mas você disse a mesma coisa. A melhor comunicação que eu tenho com o universo é o alinhamento congruente de pensamento, emoção e ação. Porque são as minhas ações que comunicam ao universo as minhas verdadeiras intenções. E não só os meus pensamentos. Ele não tem frequência para isso. Mas a partir do momento... O Greg Baden, ele traz isso pra gente, que ele diz o seguinte: o pensamento ele vai gerar uma frequência. Só que como é que eu potencializo essa frequência? Com o coração. Com o coração, em que sentido com o coração? No sentido que quando um pensamento ele tem uma ressonância dentro de mim, ele altera o meu batimento cardíaco e o meu estado vibracional, porque aqui a gente está falando da essência de uma crença. Então, obviamente, só o que eu penso é diferente do que eu acredito, porque o que eu acredito, eu sinto. E quando eu sinto, eu não tenho dúvida. E aí eu não tenho medo. Se eu não tenho medo, eu não tenho ansiedade. Eu caminho o caminho e chego. E é um movimento interessantíssimo. Porque começa a abrir pra gente umas lacunas, que é exatamente esse movimento que eu achei muito legal do teu trabalho. Porque você trabalha diretamente com esse ponto, alinhando essa questão energética e trazendo as pessoas para esse estado de consciência que dá a elas não só o poder de emagrecer ou transformar o corpo, mas manifestar o que ela quiser. Porque na essência, o que você mostra para as pessoas é o caminho, é a receita-chave. A partir do momento que você entendeu essa receita e acredita nela, cara, é só você decidir. Você quer usar para quê? Quer direcionar para onde? E aqui a questão vai acontecendo. Meu amigo, eu não quero abusar da sua boa vontade, porque ter que você... Eu sabe que eu tô com as ideias aqui, eu tô com as ideias de fazer umas conexões entre as pessoas. Né? Depois eu tive o Mário Jorge, teve a Eliane que fez aqui a física quântica. Então eu vou gerar uns convites para ti aí, trazendo a Eliane de repente da física quântica, trazendo você, trazendo o Mário Jorge, a gente vai bater papo aqui, vamos ver o que vai dar, porque eu acho que vai ser bem extraordinário. Mas para não Cara, abusar mais da tua vontade, eu queria que você fechasse essa live com a gente aqui. Acho que de toda a tua experiência, Jefferson, tudo que você foi desenvolvendo, aprendendo, sei que tem muitas coisas, mas se tivesse uma questão muito pontual que você gostaria de deixar para as pessoas que estão com a gente aqui, meu amigo, o que você diria? O que você traria aí como uma síntese de algo que você sente, cara, que é muito importante para um processo de mudança, de emagrecimento, de expansão de consciência, ou seja, qual for o resultado? cara, eu vou resumir tudo em uma frase, que é a frase que eu vou até tatuar, hein? Que vem fazendo cada vez mais sentido, que é vigiai e orai, que se resume tudo de certa forma, né? Vigiai, a gente observar os pensamentos e logo sabendo que nós não somos os nossos pensamentos. E orai está em estado de presença, contemplação, observar aquilo que de fato é real e é eterno, que é o estado de presença. Porque o futuro não existe, o passado não existe. Isso é só uma projeção do seu pensamento relacionado ao tempo. Só o que existe é o estado de presença, o estado de agora. E é o que de fato a gente tem que viver. Né? A gente, logicamente, a gente tem que ter uma intenção para o futuro, né? Para construir a realidade que a gente quer. E não basear, às vezes, em estados emocionais ruins do passado. Por isso que somos imagens e semelhanças do Criador. Então a gente pode criar qualquer realidade que a gente desejar. E a questão da semelhança, porque a gente fala criar, somos filhos da imagem e semelhança do Criador. Tá, imagem quer dizer característica, né, física. E semelhança é justamente o desenvolvimento comportamental para com. Então a gente está aqui para isso, né, turma? Se desenvolver, buscar a nossa expansão, buscar a nossa evolução espiritual. Esse é o ponto. E esse mundo material, de certa forma, que muitas vezes aí está cheio de pedra e adversidade, é justamente o que vai nos ajudar a levar para essa expansão. Digamos que é um jogo e tem as fases do jogo. Exatamente, Jefferson. Cara, olha, prazer enorme falar contigo. Acho que isso aqui é só o começo de muitas coisas que dão pra gente conversar. Inclusive depois, nos bastidores,
Se você não teve um tempo ainda de assistir aquele documentário que eu te passei do inconsciente, cara, você vai gostar dele pra caramba, tá? Talvez você até tenha visto, na correria a gente não se falou, mas aquele documentário me fez ter uma, cara, teve uma percepção que realmente, verdadeiramente, o inconsciente ele está dominando a nossa vida total. E se a gente não tivesse controle e direcionar ele, esquece. É o que o Jung falava, né? Eu não lembro bem a frase dele, mas é algo do tipo: você vai se ferrar a sua vida inteira e se você não entender o seu inconsciente, você vai chamar isso de destino. Não tem nada a ver com isso. É uma Exatamente. questão auto. Então, ó, me fala uma coisa antes de fechar a live aqui. Você tá com trabalhos abertos agora, tá com cursos? Fala um pouquinho do teu trabalho aí, Jefferson. O que você tem de convite pra gente aí? Turma, eu tô só com as consultorias abertas e não tem muitas vagas. Então a gente tem os treinos em grupo online, tá tudo lotado. Né, os trabalhos aqui também em grupo fechado aqui na cidade, tá lotado, mas aí tô vendo que vocês moram de fora. Mais abertos são as consultorias online, né? Que tá relacionado ao quê? Mudar o corpo começando pela mente. Então eu gosto muito de uma frase, fala assim, comece pelo corpo a transformação da sua vida. E é isso. Que legal, Jefferson. Meu amigo, muito obrigado por você ter aceito o convite. Ó, bate-papo, cara, tinha certeza que fluiria de forma maravilhosa mesmo. E é só o primeiro convite, tá? Porque pra mim, assim, vai ser uma honra ter você novamente aqui pra gente continuar Bora. trocando ideias e aprofundando. E, Jefferson, parabéns pela tua missão, cara. Parabéns porque você com certeza tá mudando a vida de gente que você nem sabe que você tá mudando a vida, cara. E isso é extraordinário, meu amigo. Muito obrigado. Conectar contigo, pô, é um enorme prazer. Eu que agradeço pelo convite e tamo junto, vamos junto nessa aí, que tenho certeza aí que como diz, né, não une pessoas, Deus une propósitos. Então essa conexão nossa aí é só o início de uma grande jornada. Que legal. Muita gratidão, Jefferson. Muita gratidão a vocês que estiveram com a gente até aqui. E olha, aproveita esses insights aí, porque o que o Jefferson trouxe pra gente é muito rico mesmo. E uma questão interessante, né, Jefferson? Você tem resultado, né, cara? Você não tá só blefando, não. É resultado, é evidência. Dá certo o negócio mesmo. Então, Com certeza. Isso aí. muita gratidão, meu Valeu. amigo. Boa noite pra ti, uma excelente semana. Boa Muito obrigado. noite. Valeu, gente. Tchau, tchau. Até mais. Um grande abraço, pessoal. Uma boa noite.